Om Kayena vacha manasyendrayirva bhutyatmanava prakriti swabhava karomi adyat sakalam paresma narayanayeeti samarpayami Narayanayeti samarpayami. Querido buscador da verdade, bem-vindo. Nesta série de vídeos vamos falar sobre Bhakti Yoga, o caminho da devoção, da rendição, do amor divino. Esta obra chama-se os Bhakti Sutras de Narada. São atribuídos ao sábio Narada e fala tudo sobre o caminho da devoção, do amor a Deus. Algo que para os dias atuais é uma joia, uma preciosidade, aquilo que trará alento ao coração do verdadeiro buscador da verdade. Todos vocês possam encontrar inspiração nesta obra, direcionamento e um entendimento profundo, e que também o amor divino possa brotar nos vossos corações. Continuando, Bhakti Sutras de Narada, capítulo 13, Devoção Secundária. Sutra 56. A devoção secundária é de três tipos de acordo com as qualidades, sattva, rajas e tamas, e de acordo com a distinção dos aspirantes, os aflitos, o buscador de conhecimento, o movido por interesse próprio e desejos mundanos. Então a devoção secundária é aquela devoção que é manchada pelos gunas, as qualidades predominantes ainda no indivíduo, e a condição, aquilo que ele aspira, que ele almeja através dessa devoção. Então, a devoção tamásica é aquela devoção que de alguma forma aspira a fazer mal aos outros, de alguma forma através da ajuda divina. As histórias das Escrituras estão cheias de exemplos de demónios que faziam austeridades imensas, cheios de devoção, quer fosse a Brahma ou a Shiva, para receber algum tipo de poder para poder subjugar os outros. Não é? A devoção rajásica é aquela que quer algum tipo de poder, algum tipo de importância pessoal, que tem algum interesse mundano, que vê a devoção e Deus como um meio para a gratificação pessoal. Não é? A devoção sátvica é aquela que é mais pura, ainda não é pura, mas é a mais pura, é a que tem menos interesse próprio, não tem o ego envolvido, ou tem pouco ego envolvido, mas tem algumas questões que iremos falar a seguir também. A devoção dos aflitos, não é? A condição dos aspirantes. Portanto, a devoção dos aflitos é a melhor que tem, porque o aflito quer Deus e Deus apenas. Ou realização, qual for a palavra que queiras usar, ele não quer mais nada além de Deus. E ele está aflito. O fardo da ilusão de viver separado de Deus é demasiado para ele suportar. E Deus estende a mão. Já o buscador do conhecimento, a devoção daquele que busca o conhecimento, ela tende a parar quando ele chega no conhecimento, quando ele começa a ter mais sabedoria, não é? Por causa da questão do sattva, que falámos anteriormente, que tem essa questão do orgulho voltar por causa do conhecimento que dispõe. Mas vamos falar
sobre isso nos pontos a seguir, né? E o movido por interesse próprio. Então, normalmente este é o mais visível, o mais comum. Mesmo aquele que busca por libertação precisa de muita purificação, porque para ele, de alguma forma, em algum recanto da sua mente, libertação ou realização de Deus tem a ver com alguma melhoria para o mundo ilusório, para o indivíduo. Quando não é claramente uma devoção devota a Deus para que Deus lhe traga riqueza, para que Deus lhe dê poder pessoal, que lhe dê importância perante os outros, que Deus venha para ele para satisfazer o seu deleite, o seu prazer, tudo de uma forma para gratificação pessoal. Às vezes, um buscador, aquele que busca conhecimento ou que busca gratificação pessoal, mas acha que está em busca de Deus, e ele faz e está aflito, quando algum dos dois está aflito, Deus intervém. O problema é que assim que gratifica, aquela aflição desaparece e a devoção também. Logo, a visão de Deus, o darshan ou a bênção também somem com o tempo. Portanto, a adoração feita sem egoísmo é devoção sátvica. Estes são agora os pontos, não é? A devoção por poder e riqueza é rajásica. A devoção feita para ferir os outros é devoção tamásica. Bom, já falámos sobre isto, não é? A devoção sátvica arma a armadilha da felicidade e do conhecimento. Sattva é o grilhão de ouro. O homem sátvico se compara com os outros e se regozija em sua excelência. Ele está cheio de conhecimento, está cheio de orgulho, ele pensa que é feliz e sábio e os outros estão presos. Portanto, esta é uma das armadilhas de Sattva, não é? Porque para chegar aqui já teve que haver muita purificação, mas eu costumo falar que o processo de purificação e de humildade é tão importante, por várias razões. Primeiro, porque enquanto não há essa purificação, não há frutos. E depois, o pior vem com os frutos, porque tem muitos frutos que são muitas vezes até do que se poderia chamar de algo mundano. E isso é complicado, porque pode despertar desejos antigos, não é? Ou trazer essa noção de superioridade em relação aos outros. Então, não só a entrega, a rendição a Deus, a humildade, o trabalhar as questões de humildade no máximo que der, não só para ter frutos, mas depois para não cair com os frutos, ou não ficar preso aos frutos. Porque quando a vida traz circunstâncias muito desafiantes, é mais fácil manter a memória, a constante lembrança e a urgência. Mas quando as circunstâncias deixam de ser tão desafiantes, e elas deixam de ser tão desafiantes até porque também estás mais puro, estás mais tranquilo, já te purificaste bastante, mas traz esse relaxo na urgência, e o entretenimento com essas coisas. E depois vai entrando gradualmente o orgulho, a arrogância, mas de uma forma muito mais sutil. Não é? Por exemplo, o orgulho rajásico, ele entra em choque com os outros. O orgulho sátvico não entra em choque. Há uma altivez presente, ele vê de cima para baixo, mas não se choca com os pobres coitados. E na realidade, então agora lembrei-me de um ponto, não é? Essa questão da altivez, muitas vezes nem sequer é fruto de conhecimento. Hoje em dia é muito fácil ver isso, porque há uma construção da personalidade, embora isso não seja trabalho nenhum espiritual, mas é muito comum, é o que tem de mais comum.
Há uma construção de um personagem espiritual e o agarrar-se a essa construção, a esse personagem, para olhar com altivez os outros, não é? Mas é isso. Muito bem. Se você confia em Deus, você deixa que Ele lhe dê o que Ele quiser, o que você chama de bom ou ruim. E isto fala de entrega completa. Então, a entrega, a renúncia, a devoção andam juntos. Porque se faltar algum destes, em algum momento a coisa vai desviar. E a completa rendição é uma condição-chave para que a devoção vá de secundária para primária. A devoção secundária termina na devoção primária, que é uma corrente contínua e ininterrupta de amor por Deus que é desprovida de todas as impurezas. E isso não tem como estar presente enquanto houverem apegos, desejos, algum tipo de orgulho e etc. Então tudo isso precisa ser renunciado para que este contínuo e ininterrupto fluxo de amor por Deus esteja presente. Caso contrário, não é possível. Sutra 57. Cada um tipo de devoção anterior, é mais propício ao bem maior do que o seguinte. O bem maior, no caso, o bem maior é a realização de Deus, não é? Ou a realização da verdade, é a mesma coisa. Esse é o bem maior. O bem menor diz respeito ao indivíduo, não é? Isso não é um bem, só parece. Mas o bem maior é aquele que favorece a realização de Deus. Então, cada um dos anteriores, por exemplo, o tamas, não é? Até a energia tamásica, embora não seja um momento, mas só para dar uma luz, não é? A energia tamásica, ela se observa em algumas qualidades no indivíduo, não é? Isto para uma autorreflexão. Então, normalmente são pessoas, não é? Preguiçosas, com dificuldade de fazer esforço. Às vezes, a pessoa tamásica também consegue fazer alguns esforços, mas tem uma característica diferente. Bom, dependendo do grau em que ela está de tamas. A característica diferente é que faz um grande esforço num espasmo curto e espera grandes recompensas, porque aquele esforço, para ela, aquilo é uma coisa muito... e ela merece tudo, então tem que vir uma recompensa infinitamente, sei lá, grandiosa, não é? Mas, à medida que vai afundando cada vez mais no tamas, a pessoa vai ficando, além de preguiçosa, vai ficando doente até. Doença é uma coisa tamásica. Depressão, negatividade, tudo isto são aspectos do guna tamas, presente, predominante na mente. Há uma negatividade em relação a uma noção de falta de capacidade, não encontra energia para agir, nem interesse, há um desinteresse na ação, não é? Então é o caminho em direção ao torpor. Já a pessoa rajásica vê-se predominantemente, não é? Uma pessoa ativa, não é? Que luta pelos seus interesses, cheia de desejos, de conquistas, de noção de poder pessoal, é uma pessoa normalmente arrogante, cheia de fogo, cheia de energia, não é? E dependendo do gradiente, essas características se têm mais ou menos. Ela luta por poder pessoal, luta por importância pessoal, luta por gratificação dos sentidos, é um lutador, aquele que tem a força para fazer realizar os seus desejos. O sátvico é passividade, é tranquilidade, é serenidade, é pureza. É sabedoria. Então tudo isto são características observáveis em alguém sátvico, não é? Mas é muito fácil confundir o sátvico com o tamásico. Só que
eles são diferentes. Portanto, uma pessoa sátrica e tamásica, às vezes dá para confundir, não é? Se não tiver outros tratos que são observáveis. Por exemplo, em ambientes espirituais, vê-se muito aquela pessoa que está quieta, sentada numa postura reta, firme e em serenidade. Isso é um aspecto sátvico, não é? Embora lá por dentro possa estar, mas só para ter uma ideia. E aquela pessoa que se senta completamente relaxada e caída, e parece que fala-se com ela, parece que ela é sátvica por natureza, mas não, é torpor mental. É uma passividade, uma passividade que depende de circunstâncias externas. Não é a real tranquilidade e serenidade, que é o fruto de trabalho espiritual de purificação interior, de ausência de pulsões internas que o obrigam a agir de acordo com as ditas pulsões. Então, alguém onde o guna sátvico é mais predominante, está mais livre, já está muito livre das pulsões que assolam todos os outros, não é? Portanto, o primeiro, sattva, é o mais frutífero, porque é o que está mais próximo, não é, da devoção contínua. É o que tem menos distrações, é o que tem menos desejos, ou já se limpou dos desejos, não tem mais apego, já não tem interesse pelo mundo, e como não tem isto, a sua atenção se coloca cada vez mais continuamente, a sua devoção é mais contínua e chega mais rápido nessa devoção contínua, ininterrupta a Deus, que é a devoção primária. O Bhakti Rajásico, praticado para obter poder, importância pessoal e riqueza de todos os tipos, é melhor que o Bhakti Tamásico, que envolve ajuda divina para ferir os outros. Não é? Mas mesmo assim, ainda está muito longe. E este Bhakti Rajásico é, na realidade, o mais comum. Não é? Porque, quer o buscador saiba, quer não, muitas vezes a sua noção de, não, o que é que estás em busca? Estou em busca de realização de Deus. Ou estou em busca de liberdade, que é mais comum. Os buscadores hoje em dia têm dificuldade em falar de Deus, porque isso ameaça o seu ego. Então, é o divino. Mas pronto, seja lá o que for, mesmo a ideia de realização de Deus ou de realização da verdade está manchada por um significado profundo, intrínseco, de melhoria da vida do indivíduo. Quer saiba, quer não saiba. A maior parte sabe, tá? que busca claramente a melhoria disto e daquilo. Outros, aqueles que já fizeram algum trabalho, têm dificuldade a saber que ainda resta lá aquilo, não é? Mas está. Então, algum tipo de gratificação, importância pessoal, ou até mesmo a presença de Deus para o seu prazer pessoal. Até isto está manchado porque já não é por Deus, mas pelo prazer que isso traz. Tamas é inércia, equivale à morte espiritual, não é? E até à morte física, porque caminha nessa direção, não é? É a escuridão profunda. O devoto deve de observar a sua mente para ver qual deles prevalece e se esforçar para aumentar sattva através de satsang, estar na presença de um santo, de um sábio, daquele que realizou a Deus, não é? O mais possível. Japa, a repetição do nome de Deus. Kirtan, cantar as glórias de Deus. Meditação sempre muito importante. A meditação disciplinada, contínua e intensa. Não é? Pode até ser um mantra, usar o mantra para a meditação, não é? E depois a continuidade do mantra, do japa, ao longo do dia. Adoração, portanto, aqueles pujas, aqueles rituais de adoração a Deus, né? E rituais de adoração a Deus não é só aquele ritual do fogo, por exemplo,
Tem outros, tem muitos deles. Mas também o oferecer dos desejos, o abdicar dos desejos, que são para muitos ainda austeridades, a renúncia aos desejos, a renúncia aos apegos, tudo isso são formas de adorar a Deus. A devoção praticada por um buscador da verdade é melhor do que aquela praticada por um buscador de riquezas. Porque, obviamente, né, riquezas, nem que seja aquilo que eu falei, as bênçãos espirituais, a presença do amor divino para gratificação pessoal. Então, a devoção do buscador da verdade, ou aquele que busca a Deus, é melhor do que a outra, porque a do primeiro leva à libertação, leva a Deus. O outro apenas alimenta a sua ilusão. Enquanto ele trabalha a sua devoção para Deus, para realizar os seus desejos, ele está a usar o caminho que era para a liberdade e para a verdade, para a manutenção do equívoco, da ilusão. E mais frutífera que as duas anteriores é a devoção dos aflitos. Só ele faz um apelo sincero e intenso ao Senhor e obtém ajuda imediatamente. Ele quer alívio de uma vez só. Então, a devoção dos aflitos é mais frutífera, não é? Se os aflitos se os buscadores de conhecimento podem ser aflitos, podem. Se os buscadores de desejos pessoais, os rajásicos, podem estar aflitos, podem. E ao estar aflitos, o seu apelo é intenso e sincero dentro da sua realidade. Mas logo passa assim que Deus intervém. E Deus ajuda esses aflitos. Só que depois ele não se agarra. Ele se enche ou de orgulho ou de importância pessoal, ou assim que ganha o conhecimento se enche e já esquece a sua devoção. Já o aflito, aquele que busca Deus e está aflito porque a ilusão lhe pesa, a que já não faz sentido mais nenhum para ele, esse é a melhor devoção porque essa o leva diretamente para a realização de Deus. As gopis, que foi o exemplo dos devotos mais puros que Narada trouxe para todos, não é? As gopis estavam miseráveis por conta da separação do Senhor Krishna. Elas oravam e dançavam e o Senhor lhes dava a sua presença. Então a sua aflição trazia Deus a elas. Deus é escravo do amor do devoto. E o amor puro do devoto leva a Deus, onde o amor do devoto o chama. Então, para entender o Dharma de Deus, o Dharma de Deus é o amor. Então, o certo, o errado e essas coisas todas que se falam, Deus, o que o move é o amor sincero e puro. E até o amor sincero e puro momentâneo move Deus, mas depois passa. E o voltar para Deus termina. Porque a continuidade dessa aflição para Deus traz Deus a si. Não é à toa que pessoas mundanas, por exemplo, têm a experiência de graça no fundo do poço, ou seja, na rendição completa. Porque aquele é um momento de aflição puro. E Deus escuta essa aflição pura e o amor puro. São essas duas coisas. Juntas. Não é? Tá. Portanto, a presença de Deus é o maior presente. Ele não é o gênio da lâmpada. Este também é um ponto importante, que já foi mencionado de várias vezes, não é? Mas
A presença de Deus é a bênção última, é o mais valioso de tudo. Mas muita gente confunde Deus com o gênio da lâmpada. Portanto, o gênio da lâmpada, para quem não conhece a história, que é difícil, é aquela lâmpada que se esfrega, a lamparina, e de lá de dentro sai um gênio, um ser mágico, que realiza 3 desejos para aquele que esfregou a lâmpada. E Deus também é procurado dessa forma, para de alguma forma realizar os desejos daquele que o procura, cheio de expectativas e etc. Mas Deus é o mais importante, é a única coisa que realmente importa. Deus é o fim e não um meio para. Um devoto que tem intenso vairagya ou desapego ou desinteresse nunca fica satisfeito com nada menos que a realização de Deus Supremo. Exatamente, mais do que isso até. Qualquer fruto da sua prática espiritual que não seja a realização de Deus ou autorrealização torna-se um fardo, porque muitas vezes desejos que foram abdicados se manifestam na vida do buscador. E naquele que está aflito pela realização de Deus, aquilo torna-se aflitivo, dá um certo asgo até. E a preocupação, não é? Da parte mundana estar prosperando e a espiritual estar meio que parada ou sem chegar no objetivo último. Então, para ele, aquilo torna-se até aflitivo, porque ele não quer aquilo, ele só quer Deus, só quer a verdade. Apenas isso, não quer mais nada. Muito bem. Tvameva mata cha pita tvameva tvameva bandhushka sakha tvameva tvameva vidya dravinam tvameva tvameva sarvam mama deva deva Tvameva sarvam mama deva deva.